Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um devocional diário, exatamente, mais um dia, mais um momento de palavra de Deus para a sua vida. O tema de hoje é o seguinte, gente, esse tema é bem interessante. Essas influências te mantêm no fracasso. Essas influências aqui que eu vou te falar hoje, olha, te mantém no fracasso. E o tema da nossa série é Chega de Fracasso, exatamente, né? Tem muita gente que diz assim pra mim, né? Pastor, chega, pastor, já não aguento mais. É isso mesmo, chega de fracasso. Mas, todavia, essas influências aqui têm mantido muita gente, hein, no fracasso. Quais são essas influências, pastor? Pelo amor de Deus, me fale. Eu vou trazer tudo pra você. Fica comigo até o final, porque eu tenho 4 chaves de sabedoria, 4 influências aqui. Olha só, 4 influências que você precisa saber, hein? Para você vencê-las em nome do Senhor Jesus. Olha, gente, para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Louvado seja o nome do Senhor. Um forte abraço para todos vocês que são inscritos do canal. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Pode ter certeza, minha amada irmã, meu amado irmão, não é uma obra do acaso você está aqui. Você só está aqui pela permissão e pela vontade de Deus. Aos novos inscritos do canal, sejam bem-vindos aqui. Todo dia tem gente se inscrevendo aqui no canal. Deus te abençoe. Continua com a gente, porque essa jornada de fé só está começando na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Gente, nós vamos ver quais são, olha só, quais são essas 4 influências. Mas antes disso, eu preciso ler o texto, né? Exatamente, a tradição do canal. Leia a palavra do Senhor. E hoje eu quero ler, gente, olha esse salmo. Salmo 124, versículo 2. Presta atenção nisso aqui. Olha o que está escrito. Se não for o Senhor, olha só, que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Olha só, vamos ler o versículo 3 também. Eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Olha aí, gente, misericórdia, né? Exatamente. Mas é o que o texto diz. Gente, isso aqui é uma pura verdade, né? Isso aqui é uma pura verdade, gente. Vou te falar uma coisa. Se não for o Senhor que realmente esteja ao nosso lado, olha, vou te falar uma coisa. Tem gente que realmente teria nos engolido vivo, exatamente. Já teria nos engolido vivo, não é verdade? De tanta raiva, de tanto ódio, de tanta inveja, sabe? Mas o Senhor, isso é muito importante, sabe? O Senhor está do seu lado. O Senhor está na sua vida. Portanto, permaneça firme no Senhor, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Gente, vamos lá. Olha só, pastor, quais são essas 4 influências que eu preciso saber? Eu não quero ficar no fracasso, eu não quero ficar nesse erro, nessa falha. Eu tenho que dar a volta por cima. Bom, eu vou trazer aqui para você. Fica comigo aqui, porque é o seguinte, olha, eu preciso te dar um conceito bem rápido do que é influência. Influência é tudo aquilo, certo, que te cerca. É tudo aquilo que tem poder, olha só, que tem poder de te influenciar, ou seja, de te envolver, tanto para o bem como para o mal. E aí eu preciso te dizer o seguinte, que na caminhada cristã, é fundamental estarmos atentos às influências que podem nos afastar do propósito de Deus na nossa vida. É por isso que nós vamos explorar hoje quais são essas influências. E eu quero já deixar aqui a primeira. A primeira influência, você tem que ter muito cuidado com isso aqui. Perda de propósito. Perda de propósito. Quando perdemos de vista, gente, o propósito que Deus tem para nós, simplesmente começamos a viver de maneira desordenada. E aí a gente fica buscando satisfação em coisas temporais, sabe? Essa perda de foco, essa perda de propósito, sabe? Nos leva a decisões erradas na nossa vida. E aí isso gera um sentimento de frustração terrível na nossa vida.
A Bíblia nos mostra, sabe, lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, olha só, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sabe, às vezes quando a gente perde esse sentimento ou essa visão de propósito, sabe, a gente tem que voltar. A gente tem que voltar-se para Deus. A gente tem que voltar para o caminho. Sabe, talvez você pegou um atalho na sua vida. Você saiu da perda, ou seja, você saiu do propósito, você saiu do propósito e agora você tem a perda do propósito e é preciso voltar. Isso é muito interessante porque a Bíblia nos mostra um grande profeta, gente. Ele tinha uma visão de propósito e por um momento, exatamente, por um momento, por questão de momentos na sua vida, ele perde essa visão de propósito. Eu estou falando de Elias. Elias experimentou, olha só, ele experimentou uma crise de propósito. Após a sua vitória sobre o profeta de Baal ali, todos aqueles que estavam ali, ele temeu a rainha Jezabel. Ele fugiu da rainha Jezabel e ele desejou a morte para ele. Sabe, ele se esqueceu do chamado de Deus em sua vida. Você pode ver isso lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. A sua falta de visão o levou a um estado de desânimo e perda de direção na sua vida, perda do sentido de propósito, de missão na sua vida. Sabe, às vezes você precisa entender que as crises, elas sempre vão existir. As crises sempre vão acontecer. Agora, o que você não pode é se permitir que a crise, que a adversidade, que as tempestades venha tirar você do propósito de Deus na sua vida, daquilo que Ele tem para você. É por isso que você precisa ter muito cuidado, porque essa influência negativa, ela realmente mantém você num estado de fracasso. Olha, vou te falar uma coisa, se não fosse o Senhor ter ido lá na caverna com Elias, ali na entrada da caverna, esse homem tinha ficado lá, gente. Porque o texto é claro, ele queria permanecer dentro da caverna, foi preciso o Senhor chamar ele para fora. Sabe, às vezes é assim que a gente se sente, né? Talvez você esteja se sentindo assim. Eu quero ficar sozinho, eu quero ficar sozinha, eu quero ficar, sabe? Eu cometi um erro, eu saí do caminho, eu perdi a visão de propósito e parece que é melhor me esconder de Deus, de todos. Não é isso que Deus tem para a sua vida? Não é isso que Ele quer que você se sinta ou fique desse estado? Hoje Deus está te chamando. É hora de sair da caverna. É hora de voltar para o propósito. É hora de recomeçar em Deus. A segunda chave que eu quero deixar aqui para você, porque isso é muito importante, essa influência aqui é muito importante. Cuidado com isso aqui. Cuidado. A perda da visão espiritual. A perda da visão espiritual. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Eu te mostro. A perda da visão espiritual, sabe? Ela pode resultar em uma vida cristã sem profundidade. Vou repetir. A perda da visão espiritual pode resultar em uma vida cristã sem profundidade, sem discernimento. E a gente começa a viver, olha só, gente, em um mundo onde a gente vai perdendo a capacidade de perceber, isso aqui é muito importante, de perceber as verdades espirituais na nossa vida. Isso aqui é muito importante. Isso é muito sério que eu estou lhe falando. A pessoa vai perdendo essa capacidade de perceber as verdades espirituais. É o que diz a palavra do Senhor.
Quando a gente vê o exemplo bíblico de Saul é um exemplo claro de alguém que perdeu a visão espiritual, porque no início ele buscava a orientação de Deus. É assim, às vezes, na nossa vida, a gente busca a orientação de Deus, a gente quer a orientação de Deus. Mas logo que o tempo vai passando, certo? A forma como ele agiu, porque ele começou a agir por conta própria. Vou repetir, ele começou a agir por conta própria, desobedecendo as instruções de Deus. Isso lhe levou à sua queda e ao desespero. Você pode ver isso em 1 Samuel capítulo 28. A sua falta de visão resultou em um fim trágico. Às vezes é assim que a gente se comporta. A gente passa a querer realmente a depender e a agir por conta própria, perdendo a visão espiritual, desobedecendo as instruções de Deus, porque a gente acha que a gente tem que sobreviver sozinho, que a gente não precisa mais de Deus e que a situação que nós estamos vivendo é melhor nem mesmo Deus se meter em determinadas áreas da minha vida. E isso é uma perda de visão espiritual. Achar que porque teve uma vitória, achar que porque agora está no fracasso, não precisa mais de Deus. Parece que Deus não me enxerga, parece que Deus não tem mais nada comigo, eu não preciso mais dele. Essa perda de visão, achar que Deus não olha mais para você, achar que Deus não tem mais um plano na sua vida, e o contrário disso é que você vai se afastando dele, você vai se afastando dele, você vai se afastando dele. Mas hoje o Senhor está dizendo, é hora de voltar. Em Provérbios capítulo 29, versículo 18 diz, o povo se corrompeu e não há mais visão, então o povo perece. Aonde não tem visão, o povo perece. Ou seja, aonde não há uma visão de Deus, há um comprometimento da vida espiritual. A visão de Deus na vida do ser humano é o que lhe garante a bênção, a vitória, o progresso, exatamente a honra, a bênção de Deus. Quando Saul perdeu essa visão espiritual, porque ele começou a ser influenciado pelos que estavam perto dele, a Bíblia diz que ele olhava e começou a ver os inimigos chegando, e ele começou a se desesperar, e isso lhe levou a tomar uma decisão errada, porque a visão era esperar o profeta Samuel chegar para fazer o sacrifício, e às vezes é assim que a gente age. A gente não quer mais esperar em Deus, a gente quer seguir a nossa vida, a gente quer fazer do nosso jeito, e acaba que a gente fica presa ou preso numa prisão espiritual e perdemos o sentido de propósito e o sentido de visão espiritual na nossa vida. Olha como isso é perigoso, gente. A terceira chave que eu quero deixar, isso aqui é muito importante, você precisa acender o sinal de alerta, você precisa se identificar isso aqui e se afastar e mudar tudo na sua vida. Isso aqui você precisa mudar. O que, pastor? Comportamento aprendido. Vou te explicar o que é isso. O que é o comportamento aprendido? Comportamento aprendido são reações, ações que aprendemos com o ambiente ao nosso redor, na qual nós estamos inseridos. Isso pode ser um ambiente de influência negativa em nossa vida. Exatamente, influência negativa. Se nós estamos cercados por atitudes e valores, vou repetir, se nós estamos cercados por atitudes e valores que não refletem a vontade de Deus, podemos nos perder no caminho. E aí você pode dizer, pastor, então como vai ser? Porque aonde eu moro, pastor, tem gente que não quer nada com Deus. Aonde eu trabalho, tem gente que não quer nada com Deus. Aonde eu estudo, tem gente que não quer nada. Como é que eu posso, então, pastor, agora quebrar isso na minha vida? Realmente viver sem o poder dessa influência negativa que o meio me envolve. Eu vou te dar um exemplo muito grande. Exatamente. A palavra do Senhor, gente, ela tem resposta para tudo. Lembra de Daniel? Exatamente, o Daniel e seus 3 amigos.
Eles foram levados para a Babilônia, um ambiente de trevas, um ambiente de influências negativas, aonde eles foram expostos a uma cultura completamente diferente. E embora eles... Olha só, gente. Embora eles foram pressionados a adotar os costumes da Babilônia, eles escolheram manter a sua fé e os valores espirituais que eles tinham em Deus. Você vê isso no livro de Daniel, capítulo 1. O comportamento aprendido por outros que estavam ao seu redor não os desviou, não os afastou da presença de Deus na sua vida. E isso trouxe para eles favor e bênção de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2, que eu quero deixar nessa chave. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só, gente, quando você entende que, apesar do ambiente que você vive, apesar do local que você mora, aonde você estuda, aonde você trabalha, apesar que existe um comportamento aprendido entre eles, mas que você é luz, que você é sal da terra, que você é um filho de Deus. Gente, pode ter certeza, você vai vencer, você vai superar, e você não vai ser um fracasso naquele lugar, muito pelo contrário, você vai ser honrado por Deus, assim como Daniel e os seus 3 amigos foram honrados pelo Senhor. Eu tenho mais uma chave de Deus, gente. Essa chave aqui é para fechar esse devocional. Se você está comigo até agora, então faz o seguinte, olha, escreva aqui nos comentários: eu tomo posse das promessas de Deus para minha vida. Escreva assim: eu tomo posse das promessas de Deus para a minha vida. Escreva assim em nome do Senhor Jesus. Olha, deixe também o teu pedido de oração, que eu vou estar orando por você. Eu vou estar clamando pela sua vida, tá bom? Escreva aqui nos comentários o teu pedido de oração, que eu vou estar lendo, respondendo e orando por você. Se você está aqui pela primeira vez, pastor, estou pela primeira vez aqui nesse canal. Olha, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente sempre diz o seguinte: não é uma obra do acaso, como eu falei lá no começo, né? Você está aqui. Se você está aqui, porque Deus tem propósito com você nesse canal. E eu quero realmente que você cresça na fé. Eu quero que você realmente, sabe, você tenha uma mudança na sua vida para melhor. E para isso, faz o seguinte: se inscreva no nosso canal, que é para você receber todos os dias a palavra de Deus, certo? E as orações em seu favor. Se é isso mesmo que você quer, faz o seguinte, olha, aqui embaixo tem esse botão, ó, o inscreva-se. Clica agora aí no inscreva-se, pode clicar. Clica no inscreva-se, você não vai sair do devocional. Clicou? Vai aparecer o símbolo de um sino do lado da palavra todas, né? Clica no sino e clica na palavra todas, tá bom? Fazendo isso, você vai estar inscrito aqui no canal, tá? Gente, todo mundo aperta o like agora. Todo mundo aperta o joinha, aperta o like, aperta o joinha pro YouTube enviar essa palavra para outras vidas, tá bom? Gente, vamos lá, a última chave é o seguinte, gente. Deixa eu só fazer aqui para você, ó, só recapitulando exatamente, né? Mostrando de novo, olha, perda de propósito, isso aqui você tem que vencer, hein? Cuidado com isso. Perda da visão espiritual, também te mostrei, cuidado com isso. Comportamento aprendido, hein? No meio que você vive, cuidado com isso. Mas isso aqui é terrível, cuidado com isso. Gente, cuidado com isso aqui. O que, pastor? Complexos internos. Complexos internos. Sabe, gente, olha, eu vou te explicar o que é isso. Os complexos internos, certo? Como, por exemplo, insegurança. A pessoa se sente insegura. Complexo de inferioridade. O complexo em relação ao medo. Isso pode nos paralisar, sabe?
e impedir que cumpramos o chamado de Deus. Então, quando deixamos essas emoções governar as nossas vidas, nós perdemos a confiança em quem somos em Cristo. Isso é muito sério, gente. Esses complexos. Interessante, eu vou te mostrar um texto que a Bíblia nos mostra lá no livro de Êxodo, capítulo 3 e o capítulo 4. Quando Moisés, o legislador, exatamente, de Israel, ele é um exemplo de alguém que lutou com complexos internos, Você pode verificar nesses capítulos 3 e 4 que Deus o chamou para libertar o povo de Israel. Porém, Moisés se expressou naquela visitação do Senhor com muita insegurança. Ele começou a dizer, olha, eu não sou eloquente, e eu temo que eles não vão me ouvir, gente? No entanto, Deus lhe usou para cumprir um grande propósito, mostrando que nossos complexos não podem limitar o poder de Deus em nós. Por que ele tinha esses complexos? Por causa de um erro que ele havia cometido. E é isso que eu estou falando. Quando a gente fracassa, o fracasso é um erro. O fracasso, muitas vezes, se transforma em um grande monstro na nossa vida. Uma grande culpa, uma raiz de amargura. E não vou falar mais sobre esse ponto nesse sentido. E aí você tem que entender que o fracasso ou o erro não é o que vai determinar a tua história e a tua vida. Moisés, ele estava vivendo esses complexos complexos de inferioridade, de medo e de insegurança na sua vida. Por causa de um erro que ele havia cometido, ele achava que ele não tinha mais, Ele não tinha mais oportunidade, ele não tinha mais como superar aquilo na sua vida. Gente, hoje o Senhor está dizendo para você, é eu que te visito. Assim como o Senhor, escute o que o Senhor está falando, assim como o Senhor visitou a Moisés, o Senhor te visita hoje. E Ele está dizendo, é hora de voltar para o propósito. Deixe esse complexo de insegurança, deixe esse complexo de inferioridade, de medo, de dúvida, e vem para o propósito. É a hora de recomeçar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Levante uma das suas mãos onde você está, se você pode, diga, eu creio, eu recebo e eu tomo posse dessa palavra para minha vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Ore com o pastor a oração do Pai Nosso. Ore assim: Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Que Deus te abençoe. Toma posse dessa palavra. Vença as influências negativas, identifique elas e vença elas, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor esteja com você. Logo mais, eu estou de volta aqui no nosso canal Devocional Diário para mais um momento de palavra e oração. Deus te abençoe.